artes com você, adoro artesanato e acredito que você que tá aqui também. Gente, vou ensinar a fazer um lindo jarro fácil e criativo, usando essas duas peças aqui, ó. Esse aqui, ele é mais chatinho, ele é mais quadradinho embaixo e esse é mais redondo. Então, você pode fazer os dois sendo redondinho igual esse, não tem problema. É só você bolar a hora que você for... Que nem esse daqui, pra ficar de pé, aqui ele tem isso. Na hora que eu for colocar, você concorda que ele vai ficar arredondado. Então, esse daqui vermelhinho, que é mais chatinho, eu vou deixar ele embaixo. E esse redondo eu vou usar como a parte de cima, tá vendo? Que aí ele vai até parar de pé. Mas se você tiver duas partes iguais, depois é só você lixar ou fazer uma base com uma própria tampinha de plástico que eu vou explicar. Você pode deixar reto. Então, esse daqui, ó, eu tenho esse outro, eu vou usar como contramolde, tá vendo, ó? Então, eu vou untar, preparar a massa e colocar aqui dentro. Olha que lindo que vai ficar. Primeiro processo aqui, gente, eu vou passar óleo no molde e no meu contramolde. O olhinho que você tiver. E esse eu vou passar aqui, ó, do ladinho. Nessa bacia que eu não vou usar agora, eu vou fazer a mistura aqui pra mim, que fica mais fácil. Vou peneirar a argamassa. Eu vou colocar 50% de argamassa e 50% de gesso pedra. Esse copinho de 200 ml, eu vou fazer a mistura, vou colocar 3 e 3. Gente, lembrando que depende do tamanho da sua bacia. Mas aí, se acabar, você faz mais um pouquinho. Tá? Vou dar aquela peneirada. Acho que quebrou meu copo. 2, 3, 200 ml, 3 copinhos. 1, 2, 3. Isso eu estou seguindo a dica de uma seguidora do canal. Falou que faz 50% cada um, dá super certo. Se for fazer somente com argamassa, gente, deixa uns 4 dias. Ainda mais que o tempinho tá querendo nublar. Mas gesso pedra puro, um dia pro outro. Aqui também, como não tem... Aqui, como não tem segredo, vamos acrescentar água. Vou bater bem pra despejar lá. Gente, pode bater sem dó, ó. Normalmente a gente coloca a metade. Se faltar, eu vou ter que acrescentar. Gente, a minha metade seria aqui, ó. Eu vou dar uma afundadinha pra ver o tanto que vai subir. Eu acho que eu vou ter que fazer mais. De vidro, que eu tenho bastante desse daqui, ó. Então, as minhas pedrinhas está meio difícil. Eu vou colocar ele. Só pra mim ver. Aí, gente, mais uns... Olha, vamos dizer mais uns 3 copinhos. Rapidamente, eu vou fazer pra jogar ali. Vou fazer aquela melequinha básica, não vai ter jeito. Metade, metade. Nem vou misturar muito, né? Porque tá sujo ali. Deixa eu misturar aqui. Isso é importante, tá? Dar essas batidas pra não ficar bolha ali embaixo. Eu vou pôr mais vidro aqui. Vou colocar um prato pesado só pra nivelar, mas é isso aqui agora. Parado aqui, 24 horas. Coloquei esse prato que eu acho lindo. Olha que ideia incrível pra gente fazer junto. É um peixe, olha. Em cima, por ele ser bem pesado. Vou tirar aqui as pedrinhas, os vidros. Agora é hora de desenformar. A gente vai tirar lentamente, porque vocês estão vendo que tem uma mancha escura. Isso é sinal que esse fundo ainda tem água. Olha que peça linda, gente. Fala a verdade, hein? Olha que coisa mais incrível. Então, a gente vai fazer outra parte igual essa. Só que a outra parte a gente vai se preocupar com o quê? Tirar esse fundo aqui, ó.
A gente não vai precisar dessa parte. Eu já vou virar pra ver se ele escorrega. Tá bem pesadão, bem lindo, bem top do jeito que eu queria. Pra ver se o ar vai entrando sozinho, ó. Eu senti que ele começou a escorregar. Agora soltou. Olha, eu vou deixar ele assim, secando um pouquinho, tomando mais um pouco de ar. Que é pra poder secar bem essa parte que deve estar sensível, tem muita água ainda. Então, vai ficar aqui secando pra mim trabalhar outra parte agora. Olha, já deu uma secadinha, mas eu vou deixar de ladinho. Esses copinhos, qualquer um que dê certo no fundo do seu pote redondo. Você vai cortar a boca dele, gente. Aqui, ó, eu cortei aqui, tá vendo, ó? Eu retirei, que tem até uma marquinha. Vai colar com cola quente aqui, ó. Tá? Então, o primeiro passo eu já vou colar, que eu não tenho cola quente aqui no meu quintal. A gente vai colar aqui bem certinho, pode encher de cola. Ó, é assim que vocês vão fazer. Por quê? Não tem segredo, tá, gente? É só colar o fundinho aqui, ó. Vai colocar a massa e vai fazer isso, ó. Apertar. Aqui. Gente, aqui eu fiz a mesma mistura, só que eu já coloquei copos a mais, né? Porque lá o 3 copos de cada não deu. Então, aqui eu fiz uma mistura um pouco maior. Bem, né? Pra ficar bem lisinho, igual o outro. Aqui, agora, você vai tampar. Deixa a tampinha aí. Depois, se ela ficar na massa, qualquer coisa, a gente puxa, quebra. Eu vou tampar, pra não ocupar esse espaço com a massa. Vou colocar aqui minhas pedras, meus vidros, pra colocar lá. Ó, então, a boca do seu potinho aqui, você põe virada pra baixo. Pra poder não gastar massa aqui à toa, ó. Gente, se eu falar pra vocês que eu vou ter que escorrer um pouco mais de gesso pedra, com um pouco ainda da argamassa, porque eu quero que chegue um dedo a mais ainda. Coloquei aqui, só pra escorrer ali, ó. Agora sim, agora eu tô feliz. Paradinho aqui, depois de 24 horas, louca pra desenformar, pra ver como vai ficar, que a parte mais difícil eu acredito que seja essa que a gente tá fazendo. Tem muito ar ainda, não sei se dá pra vocês verem. Olha, eu vou abrindo, as bolhas vai saindo de ar. Então, abrir aqui, abrir ali. Olha, minha tampa acabou cobrindo. Que legal. Gente, não é que ficou bonita as manchas, que ficou do escuro com o claro, olha. Vou fazer com um bol pequenininho pra gente ver se dá pra fazer um parzinho ali, ó. Um grande e outro pequeno. Do mesmo jeitinho, tá vendo, ó? Saiu. Olha que fofo. Lindo, né? Eu vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer outra parte igualzinho, colar aqui pra fazer o nosso jarrinho 2. Só que esse eu só usei o gesso pedra branco, porque o meu creme acabou. Olha a diferença. Olha a diferença. Quando tá bem sequinho, não fica manchinha nenhuma. Tô com óleo na mão. Tá vendo? Ele dá aquela secada, ele fica uma cor só. Olha, até pra fazer uma bacia, uma cesta de fruta, não precisava nem emendar, já tá aí um vídeo completinho, eu mereço aquele like, né? Então, esse vai ficar aqui, porque eu tô sentindo que ele tá bem quente. Olha a tonalidade, gente, como tá escuro. Então, eu vou deixar ele secar bem, eu vou tentar quebrar com cuidadinho, que tem uma casquinha, que é onde vai ficar o fundo do jarro, vocês já vão entender. Dá pra ver que é só a casquinha, tá vendo, ó? Que ficou certinho do jeito que eu queria ali, ó. Olha, até que ficou bastante massa. Nem era pra ficar tudo isso. Olha que legal, gente. O furinho já ficou. Aí você vai tirando o fundinho aqui, ó.
que é a parte que ficou presa. Pronto, gente. Agora, vocês vão entender o que eu quero dizer, que a gente vai fazer aqui o segundo passo. Olha, então, a gente tem a parte de baixo, que é essa travessa, que a gente deixou o fundo, preservou. Passar ele aqui e passar por dentro também, ó. Pra depois aqui a gente criar. Você pode criar a boca do jarro longa, comprida, pode criar uma boca curtinha. A gente vai usar um molde aí, eu vou ver o que fica melhor. Papelão, plástico, só pra fazer ele aqui, ó. Olha que peça linda. Top, né? Lá no começo eu fiz um bowl pequeno, normalzinho, coloquei o contramolde. Agora eu quero mostrar pra vocês que eu vou fazer a parte de cima do bowl, que vai ser um jarrinho menor pra decorar junto com o grande. Só que esse eu vou encostar lá no fundo, eu vou pôr a massa, as pedrinhas, e eu vou encostar ele lá no fundo, que é pra na hora de desenformar, ficar o furinho aqui no meio. Vocês já vão ver aqui na frente como que eu vou montar. Vou fazer a mesma mistura, só que com gesso pedra branco, com um pouquinho de argamassa, e deixar secar. Gente, para adiantar, já tirei as pedrinhas, já fui tentando desenformar, deu certinho. Esse deu mais certo do que o grande, claro. Ó, então o pequeno é esse aqui que a gente vai fazer, ó. Quando você encosta, ele fica com o fundo falso. Agora, qual é o próximo passo? Gente, tá acabando, tá? Você vai precisar de um plastiquinho, a gente vai fazer um anel aqui, ó. O que seria esse anel? Você precisa de um fundo que se encaixe aqui, ó. O diâmetro certinho. É colar com cola quente aqui, gente, ó. Eu fiz a colagem desse, que é pra fazer o anel. Se você tiver essa pecinha que a gente usa muito pra pôr doce, ela é ideal também pra fazer a parte da boca do jarro diferente. Vocês perceberam que como a gente quer fazer um jarro, um vaso aberto pra decorar, então a gente precisa deixar ele como eu fiz essa outra parte aqui, gente, sem o fundo. Então, o que que a gente vai fazer? Essa peça eu achei ideal. Eu tenho esse copinho, que eu não lembro do que é. Não sei se é um ovo de Páscoa. Vou fazer do mesmo jeito. Colocar minha massa, afundar, porque eu vou usar só essa parte aqui. E vou fazer com essa também. Quer dizer, eu vou aproveitar os dois, mas você pode fazer só com esse ou só com esse. O mais importante, esqueci. Esse eu já untei com bastante óleo. Esse eu já vou pôr minhas pedrinhas aqui. Vou untar aqui e untar ali, para despejar as massas. Coloquei uns 2 dedinhos aqui, ó. Já tirei as pedrinhas aqui, gente, pra facilitar. Não sei se vai facilitar muito, mas vamos tentar. Vou deixar assim um pouquinho, já tá aparecendo o fundo ali do copinho, ó. Mas ainda tá meio úmido. Vou deixar aqui do ladinho e vou tentar tirar esse, ó. A minha peça aqui, eu vou abrir aqui com estiletinho e desenformar, tá? Tirei esse excesso. Agora eu tô abrindo devagarzinho, porque como ele é um anel, ele não tem um fundo, ele fica mais sensível. Então compensa eu perder o plastiquinho, mas não perder essa parte. Olha, essa parte já saiu. Só que como eu falo, como tem partes escuras ainda que retém água, pode ser que eu forço pra tirar e quebre. Então tem que tomar o cuidado, ainda mais que tem um beiral do copo, ele entra dentro da peça, ó. É só lixamento, ó. Vocês vão falar, Dani, o que que a Dani tá fazendo? Vocês já vão entender. Gente, pra facilitar, essa bordinha aqui, ela entrou dentro da massa. Teve um outro vídeo que eu fiz, eu tirei isso daqui e colei sem essa bordinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou serrar aqui e vou serrar aqui, tá? Porque eu tô com medo de quebrar.
Ah, saiu, lindeza. Exatamente, coisa de artesão. Bora montar? Tem que ser muito bem lixado todas as partes. Eu tinha feito um outro menorzinho aqui, ó. Que é pra ficar parzinho com esse daqui, tá? Você pode estar usando os dois. Olha que lindo. Vou explicar agora. Antes da gente colar parte por parte, deixar aquela cara bem linda do nosso vaso, jarro decorativo, lixamento. É isso aqui. Agora é o acabamento. Todas as peças precisam ser niveladas, ó. Pra gente poder emendar uma parte na outra. Deixa todas niveladinhas pra gente começar a colagem, correto? Para a montagem, a gente vai usar a mesma mistura, porém coloca um pouco mais do gesso pedra, pode misturar um pouquinho até de gesso comum. A gente vai passar aqui, colar essa primeira parte aqui, ó, que é a base do nosso jarro. E para quem não quiser fazer ele inteirinho, pode fazer como uma linda fruteira, pintar, decorar. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. A misturinha eu vou colocar dentro do saquinho que vem meu gesso. Vou fazer um furinho e passar igual um confeitinho de bolo aqui, tá? A massa, então eu vou pôr ela aqui dentro. Gente, esse processo aqui, ó, preparou sua misturinha de gesso pedra. Você tem que ser, é um processo que você colocou a massa aqui nesse anel de baixo, encaixou a bacia de cima, não mexe, não. Nessa hora eu não vou mexer mais, gente. Vai ficar parado até secar, aí eu venho com a outra parte. Esse processo são para montar todas as partes, ó. Estou colocando aqui no meio, do mesmo jeito, pode colocar bastante. Evita de derramar do lado de fora, do lado de dentro, depois é só você limpar com a mão mesmo. Tirei bem o excesso com a mão também, vou limpando tudinho e vou fazer agora a boquinha do jarro. Ah, essa pecinha menor, lembra que eu fiz a boquinha dela, desse jarrinho lá no começo? A parte de baixo eu fiz um fundo normal, redondo, e fiz o furinho na parte de cima. Eu também já aproveitei e colei. Agora, eu vou fazer a boca do jarro. Aí, você vai colocar ela do jeito que eu vou mostrar aqui, ó. Que é a abertura da parte de cima. Olha que encaixe lindo e perfeito. Não parece peça feita de barro, né? Olha, pra mostrar pra vocês. Passei um pano úmido só agora. Ele vai ficar paradinho aqui, gente. Pode deixar de castiguinho aí uns 3, 4 dias. Pra essas partes aqui grudar bem, principalmente essa peça pesada. Tá bem firminho. Mas como tá muito frio, é bom deixar secar bem. Essa daqui também, pra finalizar o lixamento, eu vou esperar uns 3, 4 dias, porque ainda retém água. Mas olha que peça incrível. Secou esses 4 dias, lixa tudo que tem pra lixar. Bora passar resina à base de água. Eu ia mexer na cor, alguma coisa assim, mas se eu for fazer, eu vou fazer o vídeo 2, pra não ficar tão longo. Mas tá tão lindo, gente, que eu só quero passar a resina e acabou. O que vocês acham? Dá a opinião de vocês o que eu devo fazer.